O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentar. Aleluia, 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 aleluia. Só no Senhor a força e a vitória. Realmente, Hosana Brasil é para isso. Nós trazemos ao Senhor a nossa ação de graças. Trazemos pedidos? Sim, trazemos, podemos trazer. O Senhor acolhe, porque quando nós trazemos um pedido, mostramos que temos esperança, e essa esperança é coroada pela nossa fé, de que o Senhor haverá de nos atender. Mas o Hosana Brasil é principalmente ação de graças. Nós trazemos os motivos pelos quais damos graças a Deus. Nesse Hosana,
Eu não estou trazendo apenas um bilhete. Se eu pudesse, eu mergulhava nessa barca para agradecer ao Senhor. E o gesto que eu não posso fazer, de mergulhar nessa barca, que a gente mergulha no mar, né? No mar, não é? E não na barca. A gente da barca mergulha no mar. Mas uma vez que eu não posso mergulhar na barca, eu quero mostrar diante de todos vocês o meu agradecimento, o meu profundo agradecimento do fundo do meu coração ao Senhor por estar completamente restabelecido. E isto é graça do Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado. E eu agradeço também todas as orações. Eu sei que você orou por mim e Deus foi bom. Foram anos de luta, mas pela graça de Deus estou restabelecido e sei que isto é graça de Deus. Humanamente, eu agradeço muito ao Dr. Luiz Arenales, que me acompanhou, inclusive com muita paciência nesse tempo todo, e ao Padre Vitor Hugo, redentorista lá de Aparecida, também que me acompanhou. Eu estou profundamente agradecido. É ação de graça. Senhor, uma vez que eu não posso mergulhar na barca, eu mergulho no teu coração. É um mergulho de agradecimento de alguém que recebeu muito da tua graça, da tua bênção, do teu amor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Nós cantamos várias vezes no Salmo de meditação. Nós repetimos cantando: felizes são aqueles que esperam no Senhor. Eu me identifico com este salmo e com esse refrão. Pela graça de Deus eu esperei. E eu me uno agora a todos aqueles que esperaram e chegaram. E me uno a todos aqueles que esperam. E eu digo a eles: você também chegará. Cantemos juntos, porque realmente felizes são aqueles que esperam no Senhor. Felizes são aqueles que esperam, Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Felizes são aqueles que esperam, Felizes são aqueles que esperam no Senhor. E realmente o salmo responsório, ele sempre vem de acordo com a primeira leitura. Então, veja bem, como é que está a primeira leitura? Assim fala o Senhor, o Santo de Israel: povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele te atenderá.
Quantos puderam hoje mostrar isso ao Senhor? Quantos? E essa é uma beleza. Gente que está aqui, muita gente que está em casa e que estiveram e estão nos acompanhando dos muitos modos que o Senhor nos deu. A televisão, o rádio, a internet. É realmente isso. É o Senhor dizendo: povo meu, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que ouvir, ele atende. Logo que te ouvir, ele atenderá. Essa é uma bela experiência. E eu digo a você: confie nisso, acredite nisso. O Senhor quer que você prove também, e que você possa também cantar do seu coração: felizes são aqueles que esperam no Senhor. Espere nele, espere confiando, espere acreditando. Não sei qual é a situação em que você está, o que você ainda precisa da parte do Senhor. A palavra mestra é esta: confie. Diga comigo: eu confio, Senhor. De todo o meu coração eu confio. E por isso, Senhor, eu vou em frente, aguardando que serei atendido. A tua palavra vai se realizar. Ele se comoverá à voz do meu clamor, e logo que me ouvir, me atenderá. Tem uma palavrinha aqui muito importante: ele se comoverá à voz do teu clamor. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós pedimos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós vamos a Ele necessitados, o Senhor se comove, porque Ele é Pai. E a gente pode dizer que este Pai tem um coração de mãe, que se comove, que se condói, que vê a dor do filho, e que por isso atende, e atende de coração aberto, com alegria. É esta a graça que o Senhor tem para nós e na qual nós podemos confiar. E continua a leitura: o Senhor, de certo, dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre, teus olhos poderão vê-lo. Veja bem, é a palavra de Deus nos dizendo: o Senhor de certo dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. É claro que não é bem o Senhor quem nos dá a água da angústia, o pão da angústia e a água da aflição. Não, isso vem dos acontecimentos, dos fatos, da nossa natureza, do nosso corpo frágil que acaba ficando doente, do corpo frágil de pessoas que nós amamos, que acabam adoecendo. Mas que bonito, quando a angústia chega a nós, quando a aflição chega até o nosso coração, e Ele, o Senhor, não se apartará mais de ti. Não se apartará mais de ti o teu mestre. E essa palavrinha aqui, o teu mestre,
ajuda a gente a perceber que o que o Senhor faz para nós é, na angústia, na aflição, sabermos como proceder, que caminhos seguir, por onde andar, para não sucumbirmos na aflição, para não deixarmos destruir pela angústia. Pelo contrário, o Senhor estará aí na nossa angústia, o Senhor estará ali na nossa aflição, como mestre, para nos conduzir. É bonito que no tempo dos gregos havia uma figura interessante, que era o pedagogo, que todos os dias pegava a criança pela mão e a levava da casa à escola. Em geral era um escravo que fazia esse trabalho, e vice-versa. No final das aulas, ele ia à escola, pegava a criança e a trazia para a escola. Daí que veio o nome pedagogo, e daí a palavra pedagogia. O Senhor é um maravilhoso pedagogo, que tem uma maravilhosa pedagogia. Quando nós estamos na aflição, na angústia, e quem não passa por isso? A minha própria enfermidade me ensinou isso de maneira muito clara. Quem não passa por isso? Mas que beleza, o Senhor está ali, como um fino pedagogo. Ele não é um escravo, Ele é um mestre, que nos pega pela mão e nos leva pelos meandros da aflição e da angústia. Você entende bem a palavra meandro. É difícil você andar pelos meandros, mas o Senhor está conosco, porque realmente a aflição, a angústia nos desnorteiam. E que bonito, o Senhor faz essa promessa, e essa é a certeza que Ele quer que você tenha no seu coração. Você que passou, você que está passando, você que passará, porque não é culpa minha. Aqui diz, de certo, dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Passaremos. Se não passamos, passaremos. Mas o Senhor está aí. O Senhor é o nosso mestre. Diga comigo: o Senhor é o meu mestre. Nos caminhos da aflição e da angústia, Ele me toma pela mão e me conduz como mestre. Eu agradeço, Senhor. Preciso de Ti. Conduz-me, meu Senhor. Mais do que tudo, és o meu Pai. Ensina-me, Senhor. E a palavra de Deus no profeta Isaías continua dizendo: teus olhos poderão vê-lo, e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é esse para todos, seguir por ele sem desviar-se, sem desviar-nos à direita ou à esquerda. Teus olhos poderão vê-lo, e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. Nós veremos o Senhor. Ver assim, não. Mas a sua presença vai ser tão forte, tão próxima, tão cheia de amor. O Senhor estará tão rente conosco,
que dá a impressão de nós estarmos vendo o Senhor. Parece que se a gente esticar a mão vai tocá-lo, tão próximo Ele está. E os nossos ouvidos também. E nesta hora em que a aflição, a angústia tira a nossa audição espiritual do Senhor, o Senhor quer que nós saibamos que os nossos ouvidos poderão ouvi-lo. Veja que beleza, os nossos olhos poderão vê-lo, os nossos ouvidos poderão ouvi-lo. E o nosso pedido é esse: Senhor, que eu te ouça. É a coisa mais importante. Eu preciso te ouvir, Senhor. Nas horas de aflição, nas horas de angústia, eu preciso te ouvir. Eu quero te ouvir. É uma necessidade para mim te ouvir, Senhor. E eu preciso que tu estejas realmente tão próximo como se eu pudesse ver. Senhor, que a angústia, que a aflição não me tirem esta realidade linda. Pelo contrário, que eu me recorde, Senhor, e pela fé eu saiba que o Senhor está aí, tão rente de mim, como se eu pudesse vê-lo, como se eu pudesse tocá-lo. E o Senhor está realmente tão próximo de mim que eu posso ouvi-lo. Ouvir eu posso, não com esses ouvidos da carne, mas com os ouvidos do coração eu posso ouvi-lo. Diga comigo: Senhor, eu quero ouvi-lo. Na aflição e na angústia, eu quero ouvi-lo, Senhor. Na angústia e na aflição, eu quero vê-lo, Senhor. Tão perto de mim, tão próximo de mim, que eu até poderia tocá-lo. Obrigado porque estás pertinho de mim. Amém. E veja bem, a palavra de Deus está nos mostrando que o Senhor vai nos dizer: o caminho é este, segui por ele, sem desviar-vos à direita e à esquerda. É isso que o Senhor quer fazer por mim e por você. Eu trago porque está aqui na palavra de Deus. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Talvez você não esteja aqui porque você não trabalha na terra, você não trabalha com agricultura. Talvez você esteja nos ouvindo ou nos vendo, ou vai nos ouvir, vai nos ver. Hoje o Senhor está dando a você essa certeza. Como por esse Brasil há regiões enormes de seca que precisam de chuva. Como a palavra de Deus aqui está dizendo, Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra. Quantos agricultores semeiam a semente e estão no aguardo da chuva? A todos aqueles que trabalham na terra e precisam da chuva, eu digo: meu irmão, minha irmã, confia no Senhor. Eu sei que você já teve várias situações em que não aconteceu aquilo que você esperava, mas que bonito, o homem do campo, o homem que trabalha na terra, ele tem uma esperança inquebrantável.
Mesmo que não chova nesse ano, ele espera a chuva para o ano que vem. E eu digo a você que trabalha na terra, espera no Senhor, confia no Senhor. Ele, mais do que tudo, é seu Pai. E como diz a palavra de Deus, e o fruto da terra será abundante e rico. E o fruto da terra será abundante e rico. E nós cantamos para todas essas situações, para todas essas pessoas. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. É a passagem da primeira leitura para o Evangelho. Cantemos, felizes são aqueles que esperam no Senhor. Felizes são aqueles que esperam, Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Canta com um sorriso no rosto. Felizes, felizes são aqueles que esperam, Felizes são aqueles que esperam no Senhor. O Evangelho de hoje, que é de São Mateus, capítulo 9, ele começa justamente fazendo uma síntese daquilo que foi a vida de Jesus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Foi isso que Jesus fez. Você se recorda muito bem que ele foi ao batismo de João no Rio Jordão. Lá ele insistiu e João então o batizou. Quando Jesus sai da água, o céu se manifesta e o Pai fala com voz audível: este é meu Filho muito amado, no qual coloco toda a minha afeição. E o Espírito Santo vem e se mostra sobre Jesus na forma de uma pomba. Uma pomba pousou sobre Jesus. E Jesus ficou cheio do Espírito Santo, nos mostra o Evangelho. E daí para frente ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo. E ele se deixou conduzir pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo o leva agora para o deserto, para que ele se prepare com um retiro de 40 dias para a sua missão. Lá ele é tentado e vence a tentação pelo poder da palavra, porque a palavra possuía Jesus. Não somente Jesus possuía a palavra possuía Jesus. E então, quando ele invectivou o demônio com a palavra teve, claro, todo o poder. E ele venceu as tentações. E ele vai para Cafarnaum e lá, conduzido pelo Espírito Santo, ele começa a sua missão. Há um momento em Cafarnaum em que Jesus tem o que nós diríamos assim, um grande sucesso, humanamente falando, um grande sucesso. Muita gente na frente da casa de Pedro, que morava justamente em Cafarnaum, próximo ao mar da Galileia. E Jesus falou a eles, pregando-lhes o Evangelho com força, com poder, com a unção do Espírito. E depois curou a muitíssimos e expulsou muitos demônios. Aquele povo foi às alturas, ouvindo a palavra de Jesus e vendo os milagres que ele tinha operado. Mas veja que bonito.
Na madrugada seguinte, Jesus acorda-se bem cedo e vai a um lugar deserto para rezar. E lá o Espírito Santo mostra que ele deve deixar também Cafarnaum, que era uma cidade grande, mas que ele vá a todas as cidades e aldeias e ali pregue o Evangelho e aí realize os seus milagres. E então, quando Pedro vem com várias pessoas, porque procuraram muito por Jesus e não encontravam, e dizem a ele: há uma multidão te esperando na frente da casa, na minha casa, diz Pedro. Jesus diz a Pedro e aos demais: não, vamos às cidades e aldeias, porque para isso eu fui enviado. Ele mudou o roteiro, porque o Espírito Santo o inspirou. E lá vai Jesus, de cidade em cidade, de povoado em povoado, mesmo nos povoadinhos, lá Jesus prega e lá Jesus realiza muitos milagres. Depois de fazer esse percurso todo, diz aqui o Evangelho, que Jesus percebeu como é que estava aquele povo. E diz São Mateus: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. E a palavra que salienta-se aqui é esta: compadeceu-se delas. Vendo aquelas multidões, Jesus compadeceu-se delas. E você sabe que compadecer é padecer junto, portanto sofrer junto. Jesus sofreu vendo a situação daquele povo, ele pregou o Evangelho, ele fez milagres por aquele povo, de cidade em cidade, de povoado em povoado, mas ele via o estado em que estava aquele povo, e ele, naquele ambiente pastoril, só podia comparar aquele povo a ovelhas que não têm pastor, ovelhas sem pastor. E o que faz Jesus? Então ele disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua messe. Meus irmãos, o nosso povo está desse jeitinho como Jesus o encontrou. Eles estão abatidos e cansados, como ovelhas que não têm pastor. Precisamos de padres, precisamos de muitos padres, de bons padres. Precisamos de religiosos e de religiosas, precisamos de muitos e bons. Precisamos de novas comunidades que têm como vocação e missão evangelizar. Precisamos. Mas hoje o Senhor está dizendo a você: você também é um evangelizador. Você também é alguém no qual eu confio e que deve ir e ser apóstolo, porque há um povo inteiro necessitando do poder de Deus. O Senhor intervém e realiza a tua obra. O Senhor é um Deus de paz. Obrigado, Senhor, que a tua paz reine em todo esse ambiente, que a tua paz reine sobre essa criatura tua
que precisa de Ti. Obrigado, Senhor. Tua é a paz. Amém. Jesus está dizendo a você: eu conto com você. Sim, no nome de Jesus, silencie-se, porque Jesus é o Senhor, e é Ele quem domina aqui. Ele é o Senhor, Ele é o Mestre. Permanece na paz e ser totalmente liberto, no corpo, na alma e no espírito, de toda enfermidade física, afetiva e espiritual. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Atende aos pedidos do Senhor. Nós vamos em frente assim mesmo, porque mais do que nunca é necessário anunciar o Evangelho da paz, o Evangelho de Deus, o Evangelho do reino, o Evangelho capaz de transformar todas as coisas, de fazer novas todas as criaturas. Esse Evangelho que o Papa Francisco está nos trazendo agora, foi uma sequência muito linda. Nós tivemos a Evangelho Anunciante de Paulo VI, que começou a falar de uma nova evangelização, sem o nome nova evangelização, mas foi algo novo que ele trouxe para a igreja. Veio João Paulo II, e João Paulo II então deu o nome de uma nova evangelização, nova no seu ardor, nova nos seus métodos, nova nas suas expressões. Veja bem, nova no seu ardor, um ardor evangelizador, um ardor que vem do Espírito Santo. E o Senhor quer realmente isso, que você vá e que você leve o Evangelho com ardor. Uma evangelização nova nos seus métodos. E quantos métodos para poder evangelizar? E quantas expressões novas nas suas expressões? Esta tarde, Padre Zandoná apresentou o livro, o último livro que ele fez. Deus lhe deu esse dom de escrever. Talvez Deus tenha dado a você também esse dom de escrever. Talvez você não fale, mas você escreva. E hoje nós temos um meio maravilhoso que são as redes sociais. Não é preciso escrever muito. Também com figuras é possível evangelizar. E que beleza a evangelização pela rede social. Quantas coisas maravilhosas podem ser feitas. Aventure-se por aí. É uma nova expressão, é um novo método. Faça isso com ardor. Como eu disse, talvez você não tenha o dom de falar, portanto, de pregar. Mas busque esses outros métodos. Fale de Jesus. Fale das coisas de Deus. Não deixe de falar. E claro, você começa com as pessoas próximas a você, com as pessoas à sua altura. Talvez você tenha receio de falar a pessoas cultas, letradas, pessoas estudadas, mas você pode falar de Deus, das coisas de Deus, falar de Jesus. As pessoas que estão à sua altura, fale, não deixe de falar.
Mas se você tem a capacidade que Deus lhe dá de pregar, pregue. Prepare-se e pregue. O Senhor está esperando, as pessoas precisam. As pessoas estão aí como ovelhas sem pastor. Eles estão cansados e abatidos, necessitados da palavra capaz de transformá-los. Então, não tenha receio. Seja apóstolo, seja evangelizador, seja apóstola, seja evangelizadora. Todos sabem que os homens falam menos, as mulheres falam mais. Estou falando num bom sentido aqui. Você então que é mulher, use justamente esse dom que Deus lhe deu de falar e fale a respeito das coisas de Deus, fale de Jesus, fale do Evangelho. Dê o seu testemunho, você homem, você mulher. E quando falo testemunho, aquilo que Deus fez em você, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Testemunhe, mesmo que não assuma a forma de um testemunho, mas dizendo aquilo que Deus fez, dizendo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, você está testemunhando. Então faça, o Senhor está esperando por isso. São esses operários que o Senhor busca, operários da sua messe, operários da última hora. Nós estamos em pleno advento, e o advento nos aponta o Senhor que está vindo. E essa expressão é boa, o Senhor que está vindo. Ele vem sim, mas Ele já está vindo. Ele está hoje mais perto do que ontem, e não tão perto do que amanhã, porque amanhã Ele estará mais perto. Então, porque o Senhor se aproxima a cada dia, e é isso que mostra-nos o advento. Você tem visto pelas leituras, e advento é para isso. Olhando para o Natal, que foi a primeira vinda de Jesus, que já aconteceu, a igreja nos faz olhar para a segunda vinda, a vinda definitiva, a vinda gloriosa de Jesus, a vinda com força e poder. E é justamente por causa disso, por causa dessa vinda do Senhor que se aproxima a cada dia, que nós precisamos evangelizar e rapidamente. Não podemos perder tempo. A messe é grande. E messe é o tipo de plantação que, se você não colhe na época, ela se perde. Há muitíssimos dos nossos irmãos que estão aí, prontinhos para serem colhidos. Se forem colhidos agora, estão salvos. Se não forem colhidos agora, se perdem, e isto é uma lástima, isso é tremendo. Eles não podem perder-se, e você não pode deixar que eles se percam, não, ao contrário. Vá em socorro deles, vá em auxílio deles, vá em busca deles. Eles precisam de alguém que chegue até eles. Seja como aquele pastor que, perdendo-se uma ovelha entre as 100, vai buscar aquela única que se perdeu. Seja assim. Seja como aquela mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma, e ela vira a casa no avesso, vai às frestinhas procurando a sua moeda. Para os outros talvez não fosse, mas para ela era muito preciosa aquela moedinha. Ela precisava encontrá-la. E que beleza, a alegria do pastor e a festa que ele faz quando encontra a ovelha, a alegria da mulher e a festa que ela faz com as suas companheiras quando encontra a moeda perdida. Meus irmãos, é assim. Nós tivemos o Papa Bento XVI, que instituiu o
Pontifício Conselho para a Nova Evangelização. Portanto, mostrando que a igreja quer realmente que esta evangelização aconteça e com urgência. E agora vem o Papa Francisco, o nosso querido Papa Francisco, que o Brasil aprendeu a amar, que escreve a encíclica, a sua primeira encíclica, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. É essa alegria do Evangelho que o Senhor quer para você. Ver as pessoas transformadas, ovelha reencontrada, moeda novamente readquirida. É isso que o Senhor tem para você. E a alegria do pai que recebe o filho pródigo. Aquele filho descabeçado, desculpe a expressão, que torra com a herança da família, que depois volta sem nada, na pior situação, mas o pai esperava por ele. E quando ele aponta lá, longe na estrada, o coração do pai pulsa e mostra: aquele só pode ser o meu filho. E é o pai que vai ao encontro do filho. O filho veio ensaiando para dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, pecou mesmo, já não mereço ser chamado teu filho, e não merecia mesmo. Mas o pai não quer escutar nada. O filho vai falando, mas o pai não ouve, já vai abraçando, já vai chamando os servos, já vai dizendo para trazer vestes novas, porque as vestes do seu filho estão cheirando a porco, que devolva ao filho o anel no dedo, porque ele perdeu a dignidade de filho e perdeu juntamente o anel. E manda trazer até mesmo sandálias, porque até a dignidade humana ele perdeu. Está totalmente descalço, pisando no chão. E a festa que o pai faz é esta festa do Evangelho que quer Jesus que você veja também na sua vida. Você vai alegrar-se com aqueles que vão receber o Evangelho, vão receber Jesus e vão se transformar. Pecadores que viviam no pecado, mas que retornam para aquele que é o verdadeiro pastor, que estavam atolados no pecado, mas que agora são recebidos como filhos. Esse meu filho estava perdido e foi reencontrado, estava morto e ressuscitou. É esta alegria que Deus quer para você, como o Papa Francisco expressa na sua carta encíclica. Porque foi esse o mandado que Jesus fez aos seus apóstolos, que é o final do Evangelho de hoje. E de antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Lendo aqui, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, eu me lembrei do seguinte, que eu não posso deixar de dizer. Talvez na sua casa exista uma ovelha perdida. Até mesmo eu vou dizer, uma ovelha negra. Esta ovelha precisa de um cuidado todo especial. Talvez você tenha feito muito até por essa pessoa. Não sei quem é na sua casa.
E porque você já fez muito, talvez você ache que já fez tudo. Não, continue primeiro rezando, e rezando muito. É pela oração que a transformação acontecerá. E segundo, não desista. Quantos, por causa da não desistência dos da própria casa, hoje são recuperados e podem testemunhar. Sou de Deus, sou de Jesus, estou na igreja. Não desista. E se é a ovelha perdida, a ovelha negra é você, hoje Jesus está de braços abertos para receber você. Já nesta missa, claro, temos o restante do dia, temos amanhã, dentro do Osana, mas não deixe para depois. Você que está aqui, você que está longe, acolha o chamado de Jesus. Aceite a aproximação de Jesus. Aceite o abraço de Jesus. Abraço mais lindo do que o abraço do pai e do filho pródigo. Claro, se você precisa, faça uma boa confissão, mas já agora, durante esta missa, entregue-se a Jesus. Diga do fundo do coração: Senhor, eu me arrependo da vida que eu vivi, da vida que eu tenho vivido. Eu me arrependo, Senhor, do fundo do meu coração. Eu me arrependo, Senhor, do meu pecado. Sim, Senhor, eu pequei e vivi no pecado. Eu venho me arrastando, Senhor, e arrastando esse pecado comigo. Mas hoje estou de volta. Sou a ovelha perdida. Sou a moeda perdida. Sou o filho pródigo. Estou de volta, Senhor. Preciso de Ti. Que bom que eu sei que o Senhor me recebe. Me recebe de volta. Mais ainda, o Senhor já estava à minha procura, já estava no meu encalço. Hoje quero lhe dar esta alegria. Voltei, Senhor. Estou de volta. Estou em casa. E obrigado porque me recebe em casa. Estou em casa. E por isso nós podemos cantar: felizes são aqueles que esperam no Senhor. Felizes são aqueles que esperam, que esperam. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Felizes, felizes são aqueles que esperam, que esperam. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Vocês viram na apresentação
o diácono Valdir, que já está há 9 anos como missionário da Canção Nova na França, mas ele e a sua esposa Ivana têm um belo testemunho, e o testemunho são as próprias crianças. Se eles pudessem, eles também se jogavam na barca, todos eles. Vamos receber, portanto, Valdir, Ivana. O Padre Jonas disse que as mulheres receberam o dom de falar um pouquinho mais. Então, deixa minha esposa começar. É uma alegria imensa para nós estarmos aqui com você. E o nosso testemunho é essa ação de graças, como o Padre Jonas disse no começo da missa. E para mim é uma grande ação de graças. Eu e Valdir, nós somos casados esse próximo ano, há 15 anos. E nós esperamos um longo tempo para que as promessas de Deus acontecessem na nossa vida. Eu e Valdir nos casamos em 99. E um ano depois, nós queríamos ter filhos. E aí nós começamos uma grande subida ao Calvário. Eu posso dizer para você que esse é um caminho difícil, duro. Imagino que vários passam por isso, mas eu tenho consciência que esse é o caminho do cristão. E a gente não pode ter medo. É duro, é difícil, mas tem alguém do nosso lado, Jesus. E graças a Deus, fazendo parte da comunidade Canção Nova, eu tive muitas pessoas do meu lado. Os meus fundadores, cofundadores, o meu fundador, os meus irmãos, que estavam ali sempre a me mostrar o que Deus tinha para mim. Mas eu tive que aprender que o meu tempo não é o tempo de Deus. Primeira coisa que a gente aprende quando a gente quer algo é entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E eu e Valdir passamos por muitos exames, eu passei por algumas pequenas cirurgias. E eu disse, Deus não quer filhos para mim. Eu falei mesmo para o Padre Jonas, o senhor pode enviar eu e Valdir para onde o senhor quiser, porque Deus não quer filhos para nós. E eu sei que a fecundidade pode vir de outra forma. E nós fomos enviados para a França. E chegando lá, eu tive que fazer primeiro um caminho pessoal com Deus. E eu tive que, no primeiro momento, perdoar Deus. Porque eu culpei Deus de não ter me dado filhos até então. E vivendo esse processo, um dia, em oração, Deus me falou assim: Ivana, e se no seu juízo particular eu te falasse, mostrasse a sua vida, né? Porque a gente vai passar todos por nosso juízo diante de Deus. E eu te falar que eu tinha filhos e que você desistiu desse sonho, desse projeto. E eu disse, eu não posso abaixar meus braços. Deus me prometeu algo. E na hora que eu tinha esquecido dessa promessa, Deus mesmo veio a mim e disse, eu não esqueci. Se você esqueceu das promessas que Deus mesmo fez para você, eu quero dizer hoje para você, Deus não esqueceu. Ele te prometeu. A gente esquece, a gente é infiel, a gente se esconde das promessas de Deus. A gente diz, não é para mim. Mas Deus sussurra no nosso ouvido, mas eu não esqueci. O meu tempo é diferente do teu. A minha hora é diferente da tua hora. Eu fui entender que o filho, ele não é um projeto meu. Ele é um projeto de Deus para mim. Eu entendi que um filho não é algo que eu vou no supermercado e compro. Não, ele precisa ser gerado inteiramente. E Deus precisou gerar Davi e Marie-Sophie inteiramente dentro de mim. Eu descobri que eu não sou mãe só no meu ventre, nas minhas entranhas, mas eu precisava ser mãe inteira.
E foi esse tempo gestado. E essa palavra diz mesmo, Padre Jonas, felizes os que esperam. Deus não esquece das promessas. Deus não esquece das promessas que Ele fez na nossa vida. E a gente só pode esperar no Senhor. Não tem outra coisa. Não tem outra força. A gente não tem outro apoio. A gente só pode esperar no Senhor. Falei demais, não? Vou deixar agora a chance para o Valdir. Nesse tempo de espera, de confiar no Senhor, confiar na sua providência, nós nos abandonamos à missão que o Senhor nos confiou. Nós nos demos totalmente no anúncio do Evangelho. Partimos para um outro país, para uma outra cultura, que eu posso chamar hoje de meu povo, né? Meu povo francês, porque, como diz o lema do nosso pai fundador, né? Fiz-me tudo para todos, então fiz-me francês com os franceses. O Senhor nos deu só presentes. Na França eu fui ordenado diácono permanente, nossos 2 filhos, Davi Ângelo e Marie Sophie, como cumprimento da promessa de Deus, quando nós nos damos inteiramente ao Senhor, sem esperar nada em troca. Damos gratuitamente, o Senhor nos dá porque Ele nos ama. Às vezes nós queremos negociar com o Senhor. Senhor, eu vou te dar tantas coisas, vou fazer tantas orações, o Senhor me dá isso. Não é verdade? Deus dá para você porque Ele lhe ama. Quer você faça 1000 Ave-Marias, você não reza nenhuma. Deus lhe ama e não vai te amar menos e nem mais, que Ele já lhe ama. Acredite cegamente no Senhor. Ontem eu encontrei uma pessoa, antes de ontem, aqui na chácara, e que me conhece, que sabe que eu fui para a França como missionário. Eu perguntei: como você está? Estou bem, e você? Eu falei: estou bem, sabe, já tenho 2 filhos. Ele falou assim: eu fiquei sabendo da sua história, que vocês tiveram muita dificuldade, foi um tempo muito sofrido. E aí eu disse assim: e você já tem filhos? E esse rapaz disse para mim: não tenho, porque eu não posso. Eu não tenho espermatozoides. Naquele momento eu disse: posso rezar para você? Me lembro sempre do Padre Jonas, que ele não perde uma oportunidade. E ali mesmo onde a gente estava, eu rezei pedindo: Senhor, dê a graça a esse meu irmão de ter filhos. Paternidade espiritual e paternidade na carne, porque Tu tens poder e Tu podes realizar, Senhor. Se você quer ter filhos, eu convido você agora a desejá-los, porque nós queremos pedir para o Senhor conceder esta graça para você. Nós vivemos essa experiência, né? O nosso maior presente são essas crianças, são os nossos maiores formadores, né? Criança desinstala os pais todo o tempo, né? São os nossos maiores formadores, são eles que nos aprendem, nos ensinam a ser pais. Esperamos 10 anos para ter o Davi Ângelo. Ele se chama Davi, que é o nosso bem-amado. Então convido você, quem quer ter filho e não pode, que se levante, fique em pé. Você que é impossível para você ter filhos, ou você que reza por alguém que quer muito ter filho e não consegue. Eu sei que tem pessoas dentro da nossa própria comunidade que desejam ser pais e que ainda não conseguiram. 10 anos de espera. As pessoas dizem que 10 anos de espera a gente conseguiu produzir obras de arte. Nossos filhos são lindos, graças a Deus. Lindos, cheios de vida. Cheios de alegria. São crianças maravilhosas. Olha que coisa mais linda. Está todo inchado porque foi picado 3 vezes. Essa orelha não é desse tamanho não, viu gente? É porque está inchado. E também puxou o pai. Então você que está de pé, eu queria rezar por você agora, eu e minha esposa, pedindo ao Senhor Jesus que visite você. O Senhor conhece a razão, o motivo
seja qual for a enfermidade, o impedimento psicológico ou físico, que não permite que vocês possam gerar um filho. Deus de misericórdia e bondade, envia o Teu Espírito Santo sobre esses meus irmãos e irmãs e dê a eles a graça de que esse matrimônio que os une gere frutos na carne, gere filhos, porque os filhos são a alegria dos pais. Que eles possam vir no Hosana do ano que vem testemunhar: esta criança aqui é fruto de uma oração, da fé de muitos irmãos, porque vocês rezam comigo, que pediram ao Senhor um milagre para que esses irmãos tivessem filhos. Nós já te agradecemos, Senhor, porque o Hosana é tempo de agradecimento. Amém. Porque o Senhor está fazendo, está concedendo a graça dessa fecundidade na carne. Amém. Amém. Não se esqueça, Deus não esquece das promessas dele na sua vida. Custe o tempo que custar. Nós esperamos 10 anos. Nós conhecemos casais que esperaram 12, 15. Nós conhecemos situações impossíveis que foram sendo realizadas no tempo de Deus. O Padre Jonas falou que Deus tem uma pedagogia. É uma pedagogia diferente, né, Padre? E bonito que o Padre trouxe essa imagem do agricultor. E Deus é paciente. Ele semeia e Ele espera. E Ele confia na semente, porque Ele mesmo plantou essa semente. Deus não esqueceu das promessas na sua vida. Custe o tempo que custar, elas vão acontecer. Elas vão acontecer. Amém. 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 Felizes os que esperam no Senhor. Felizes são aqueles que esperam, que esperam. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Felizes são aqueles que esperam, que esperam. Felizes são aqueles que esperam no Senhor.